Bom dia, pessoal. Meu nome é Jean. Vou falar um pouco sobre o livro Deficiência Física, Sociedade Brasileira Cria, Recupera e Discrimina, baseado na tese de Apolônio Abadio do Carmo, que possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia, graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutorado na Universidade de Paris. Tem experiência na área de educação com ênfase em educação especial, atuando principalmente nos seguintes temas: educação física adaptada, educação especial, educação física, formação de professor e metodologia da pesquisa. No capítulo 1, com o objetivo de expor fatos históricos que comprovam que os deficientes físicos vêm sofrendo exclusão desde tempos arcaicos em diversas tribos, tendo até mesmo indícios dessa exclusão aos deficientes físicos em relatos bíblicos. Em muitas das tribos, os deficientes físicos eram tratados como pessoas inválidas, por não poderem contribuir em trabalhos. Outro ponto importante se deve à apresentação da legislação brasileira relacionada à deficiência, que de uma forma irônica mostra uma grande deficiência e precariedade, tendo em vista que até o ano de 1973 não havia nenhum órgão público com foco em pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Com esses fatos apresentados, o autor podendo dar início a discussões que abrangem, mesmo sendo uma tese velha, a verdadeira realidade de exclusão que vivem muitos deficientes físicos. Ao decorrer do capítulo 2, que detém como foco a relação do homem e trabalho, que à primeira vista parece ser apenas mais um discurso apontando as tantas falhas do sistema capitalista, deixando um pouco de lado a questão do deficiente físico. Porém, ao final desse capítulo, todos esses argumentos são esclarecidos quando o autor joga ao ar, de forma estratégica, duas perguntas, dando ênfase à segunda, que diz o seguinte: como compatibilizar trabalho alienado e o acesso dos deficientes físicos neste mercado que é regido pela relação eficiência versus deficiência? Deste modo, abrindo espaço para os próximos capítulos com o objetivo de responderem essas perguntas. Como já se deve de se esperar por ser algo inevitável, por estarmos falando principalmente da relação do homem e do trabalho, nesse capítulo temos grandes citações e influência do sociólogo Karl Marx. No capítulo 3, em um campo de estudo um pouco limitado, abrangendo apenas relações do Estado brasileiro com os deficientes físicos, o autor Apolônio Abadio do Carmo, através de uma pesquisa feita com diversas pessoas, com o objetivo de tentar entender por qual motivos os deficientes físicos são tão discriminados e, em raros casos, são empregados de forma totalmente abusiva no mercado de trabalho. Pode-se observar que a exclusão é feita de duas formas intercaladas, pois o indivíduo é contratado pelas suas limitações e não pelas suas qualidades profissionais, e a outra se dá ao fato de boa parte dos deficientes físicos não terem acesso a entidades que os possam qualificar adequadamente para o mercado de trabalho. Pode ser notado em algum depoimento dos entrevistados, algumas empresas contratam portadores de alguma deficiência como uma forma de favor, e por receber auxílio do Estado, fazendo assim que em alguns casos o salário não sai do seu capital, transformando muitas das vezes esses trabalhadores portadores de deficiência física em trabalhadores alienados, pelo motivo do Estado querer inserir esse deficiente em algum trabalho, independente das condições a ele oferecido, como isso incentivando a alienação. O Estado brasileiro tenta integrar deficientes físicos no meio de trabalho através de leis. Ao longo da discussão central do capítulo, o autor acaba respondendo a questão colocada anteriormente, podendo afirmar que algumas empresas contratam deficientes físicos com o intuito de máximo rendimento na produção, aproveitando-se de suas deficiências, como é o exemplo citado do paraplégico, que é colocado em serviços que são totalmente realizados sentados, pois essas pessoas têm uma tendência de irem menos ao banheiro, assim podendo render mais em seu trabalho. No capítulo 4, o autor mostra a grande diferença entre um deficiente físico e um deficiente. Se dá que, enquanto o deficiente físico frequenta escolas normais, os deficientes que têm escolas especializadas para atender suas necessidades. Em relação à educação física nas escolas, ele acaba tendo uma grande contribuição para a exclusão, onde
qualifica os deficientes físicos como inviáveis de realizarem suas práticas esportivas, por vezes causada por falta de infraestrutura. Muitos dos deficientes físicos são impossibilitados de frequentarem as escolas e terem acesso à educação por falta de transporte público adequado às suas exigências físicas. No capítulo 5, em uma relação entre esporte e lazer dos deficientes, o autor tenta mostrar os principais discursos dos deficientes físicos e do Estado em relação a esse fenômeno supracitado. Até o ano de 1985, não foi possível encontrar qualquer documentação relacionada a esporte e lazer. De acordo com as documentações existentes até esse ano, porém, nesse mesmo ano, a Secretaria de Educação Física e Desporto iniciou um trabalho visando diminuir os problemas em relação ao esporte a portadores de deficiência. Diversos eventos foram realizados para tentar fazer a integração do desporto e educação com a educação especial. Em consequência, foram gerados vários documentos, como a Carta de Batatais. A relação do homem e do lazer é bastante limitada, onde o sistema capitalista tenta oprimir o tempo livre que o indivíduo possa vir a tornar em tempo de lazer, fazendo assim com que o indivíduo se sinta envergonhado de não estar trabalhando. Para os deficientes físicos não é bastante diferente, pois seu lazer é negado pela sociedade, por oferecerem tão poucas opções de lazer. Clubes, teatros não adaptados estruturalmente para os deficientes físicos é uma dessas formas de negação do lazer do deficiente físico. Em relação ao esporte, vemos uma tentativa de comparação entre deficientes e pessoas não deficientes. O objetivo do esporte não está sendo desenvolvido dos deficientes físicos, e sim uma tentativa de aproximação dos deficientes aos não deficientes. Prova disso é a existência de tão poucas modalidades para deficientes. Na grande maioria, são apenas adaptações de outros esportes realizados por pessoas normais. No capítulo 6 e último capítulo da tese, o autor procura mostrar uma experiência vivida pelo mesmo, realizadas nas dependências do curso Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia, iniciando em 1982 com o objetivo de mostrar para a universidade o problema que ela tanto ignorou: pessoas portadoras de deficiência física. Porém, seu principal objetivo era, além de possibilitar momento de lazer para crianças que não tinham condições de frequentar os clubes da cidade, prepará-las tecnicamente para serem futuras atletas. Para concluir, ao decorrer da tese apresentada por Apolônio Abadio do Carmo, pode-se perceber que a discriminação do deficiente físico não é um acontecimento recente, e sim um fenômeno histórico que deve ser combatido o mais rápido possível, apresentando muitos trechos de legislações e citações de outros autores, e o mais importante, entrevistando os próprios deficientes. Recomendados a todos os leitores, porém essencial para profissionais que em algum momento vão se deparar com deficientes físicos em seu mundo de trabalho, principalmente aos graduandos do curso de Educação Física e na área de saúde. Usando uma linguagem simples, porém não de forma exclusiva aos deficientes físicos, tentando explicar antes de qualquer argumento o conceito daquele termo em discussão. Como exemplo, temos a pequena introdução do modo de trabalho descrito por Karl Marx e as explicações dos termos de lazer e esporte, com um posicionamento mais que óbvio de grande indignação por parte das leis não cumpridas pelo Estado e uma ignorância ao desconhecimento de alguns cidadãos a respeito aos deficientes físicos. É a forma em que o Estado contribui para a alienação dos deficientes físicos. Muito obrigado e fim! Uou!